Olha aí o nome da nossa live de hoje, honra e respeito. São a mesma coisa? Semana passada eu fiz um post falando sobre, ao invés de dizer alguma coisa, que a gente deveria dizer outra coisa. E isso gerou um comentário bastante intrigante, mas eu acho que também relevante, de uma seguidora, dizendo que ela não concordava com a frase, porque respeito se tem pelos pais e ponto, né? E a gente precisa respeitar os pais e ponto. E isso me abriu uma um infinito pensamento, digamos assim. Não sei nem se isso existe, mas eu comecei a refletir muito sobre isso, porque talvez disso venham ainda as dificuldades das pessoas adultas serem libertas emocionalmente de seus pais. Como assim, Gabi? O que você está querendo dizer com isso? Para mim, honra e respeito não são a mesma coisa. E a gente confunde muito isso, tá? A Bíblia, né, diz que devemos honrar pai e mãe. E aí tá o grande X da questão. Adultos hoje, quantos adultos hoje, gente, que eu atendo, tá? Tem muita mãe, muito pai que me procura para resolver o problema do comportamento das crianças, e a gente acaba em tratamentos da criança interior, a gente acaba trabalhando somente criança interior, porque o problema não é a criança dela em si, né, o filho, mas é a criança que vive aqui dentro dela ainda, na infância que ela teve há anos, né, que com os pais, e aí precisa ser curada, né, perdoado muita coisa, ressignificado, né, entendido de outra forma. E esse versículo, né, honrar pai e mãe, você deve honra, né, aos seus pais, às vezes confundem a gente enquanto adulto a colocar ou não colocar limites nas relações entre pais e filhos. Vou me explicar melhor para vocês conseguirem entender. Para mim, honra é valorizar, honrar é admirar, é aceitar, é valorizar, é dar honra, é dar o mérito a quem tem honra. Então, por quem a pessoa é. Então, por exemplo, eu honro meus pais por quem eles são, né? Eles são meus pais, eu os reconheço, né? Eu dou valor a isso, eles me criaram aos trancos e barrancos para alguns, mas eles me criaram. Hoje eu tô aqui, tô viva, tô com saúde, sou uma pessoa íntegra, né? Honesta, digamos assim, enfim. Várias são as suas qualidades, né? Por conta da educação que você teve. Ela pode ter sido a pior, você pode ter sofrido muito, mas também tem coisas boas, afinal você está vivo, tá? Então a gente dá honra a quem tem honra, ou seja, a quem a pessoa é na nossa vida, né? O valor que ela tem na nossa vida, certo? Agora, respeitar é aceitar, é admirar, validar o comportamento de uma pessoa. Honra, eu tô dizendo que é valorizar, dar honra, dar mérito, né? Reconhecimento a quem a pessoa é. Entenderam? Respeito é aceitar, validar, admirar o comportamento de uma pessoa. Então, uma coisa é diferente da outra. Embora as duas possam caminhar juntas, certo? Eu tenho honra, então eu também respeito. Isso pode existir, eu acho que até caminhem juntas. Elas podem também existir separadas. Eu posso ter honra por uma pessoa, mas não respeitar os comportamentos dela, não validar os comportamentos dela, não aceitar os comportamentos dela, tá? Ou eu posso respeitar os comportamentos de uma pessoa, mas não honrar esta pessoa. Respeito sua opinião, mas eu não honro quem você é na minha vida, né? Eu não dou mérito a quem você é, a pessoa que você é na minha vida. Aquilo que você me deu, eu não devolvo para você através da minha honra e do meu mérito, do meu reconhecimento pelo seu mérito, entende? Isso pode existir separadamente. O que acontece com pais e filhos hoje adultos, tá? Muitos adultos hoje suportam desrespeito de seus pais porque acreditam que precisam honrá-los. E esse é o grande problema de uma relação que vai definhando a gente e não deixa a gente crescer, não deixa a gente evoluir como pessoa. Porque criança nenhuma, nem adulto nenhum
deveria suportar desrespeito de seus pais só porque eles precisam honrá-los? Quantos adultos hoje a gente vê sofrendo pelas palavras que os pais dizem, né? O quanto os pais ofendem, humilham ainda, né? Punem verbalmente, castigam verbalmente seus filhos já adultos. E o quanto esses adultos sofrem, aceitam e acreditam ainda no que os pais dizem. Hoje, esses adultos têm, né, como colocar pra fora e às vezes falam, não aceito o que você diz, briga às vezes, né, que daí também não é legal, mas acaba brigando, acaba entrando num conflito muito grande com seus pais porque quer proteger a sua integridade, quer proteger o seu emocional, certo? Mas hoje a gente vê muito isso porque hoje eu sou adulta, hoje eu tenho voz, mas ainda assim a minha relação é tóxica e depois que isso acaba, que essa briga acaba, sobram os resquícios e eu ainda acredito em muitas coisas que meus pais dizem. E tem muito adulto que ainda aguenta calado, não fala um A, não questiona, não briga, né? Não discute, não se impõe, porque acredita que precisa honrar, mas são meus pais, eu não posso falar isso para eles. E essa confusão de entendimento entre honra e respeito torna vocês vinculados emocionalmente aos seus pais eternamente. E aí você não consegue evoluir, você não consegue crescer, porque você não consegue pensar diferente dele. E você não consegue deixar de ter comportamentos para satisfazer a necessidade do seu pai e da sua mãe. Porque na sua mente está enraizado que você precisa honrá-los. E para honrá-los, você tem que ser aquilo que eles querem que você seja. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Né? E a gente cresce, mas a gente continua sendo aquela criancinha, né? Que busca aceitação e importância, que quer acolhimento, que quer encorajamento dos pais ainda. Então, gente, é totalmente diferente um assunto do outro. Devemos sim honrar nossos pais todos os dias, a todo momento, mas não devemos aceitar desrespeito deles, né? Que eles entrem em assuntos pertinentes à nossa vida, né? Que eles se intrometam em alguns assuntos, que eles nos humilhem ainda adultos, que eles critiquem, que eles briguem, que eles rotulem, né? Que eles, enfim, que eles nos firam ainda, só porque devemos honrá-los. A gente precisa colocar limite nisso. O grande X da questão também é como colocar esse limite sem também desrespeitar os pais, certo? Que às vezes a gente, na ânsia de tentar proteger a nossa vida emocional, a nossa mente, né, dessa relação tóxica que a gente tem com alguns pais, que alguns adultos têm com alguns pais, a gente acaba desrespeitando demais, né? E aí eu vejo muitos adultos ferindo seus pais também para tentar se proteger. E isso não é legal, tá? A gente não precisa desrespeitar o adulto que nos desrespeitou. E isso não só referente aos nossos pais, qualquer outra pessoa. Mas a gente pode colocar limites com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. A gente dizer para os pais, olha, eu respeito a sua opinião, mas eu não aceito, tá? Tudo bem, você pensa dessa forma, mas eu não vou mais ouvir o que você tem para me dizer. Eu não aceito mais ouvir isso. Se você não for dizer nada que venha abençoar a minha vida, então eu não vou mais ouvir. Entende? A gente pode falar isso para os nossos pais. E isso não é faltar com honra. Meu Deus, meu filho não me respeita. Porque muitos pais falam, você me respeita. E aí confunde. Então o filho tem que ouvir palavras tóxicas, afirmações negativas, né, tóxicas em relação à vida dele, porque ele deve honra. Não pode, gente, não pode, tá? Vocês reconhecem quem são seus pais, valoriza isso, deu a vida a vocês, educou vocês, com certeza deu muito mais do que eles receberam, tá? Com certeza, por pior que tenha sido a sua infância ou de quem você conheça, a vida desses pais, a infância desses pais foi uma infância muito mais sofrida do que a sua. Seu pai te deu algo melhor do que ele recebeu, tá? Então você deve honrar isso, mas suportar desrespeito por conta dessa honra é uma falsa interpretação da Bíblia, né?
É uma falsa interpretação sobre honra e respeito. E isso não evolui a relação de vocês, porque eu acredito que quando esse versículo, né, surgiu, ele veio para melhorar o relacionamento, porque a Bíblia ela é clara, né? Honrai pai e mãe, e pais, não irritem seus filhos, para que não provoque a ira neles, né? Então, esses versículos, um casa com o outro, porque realmente, se a gente tem um pai sábio, né, que sabe se colocar, que sabe validar, que sabe encorajar, que fala de um jeito que, né, conquista, constrói uma autoridade, um respeito com a gente, né, que sabe até onde ele vai, qual é o limite dessa relação. Ele não vai provocar ira, ele não vai irritar um filho. Se ele não vai irritar um filho vai honrar pai e mãe e não vai desrespeitar o pai, pelo contrário, vai admirar. Vai admirar e admira tanto que respeita tudo que diz, todo o comportamento. Sabe aquele adulto que fala assim, eu queria ser como meu pai, eu queria ser como minha mãe, sabe? Quando eu crescer, eu quero ter o mesmo relacionamento que eles, eu quero ter o mesmo relacionamento com a minha mãe, com meu filho que a minha mãe tem comigo. Sabe aquelas pessoas? Porque tem admiração no relacionamento, tá? Existe respeito recíproco ali, mútuo ali, entende? E aí é uma relação saudável. Mas, gente, o outro lado, o oposto disso, vocês não devem aguentar, não devem suportar, tá? Não devem acreditar que é preciso suportar desrespeito dos pais, porque você deve honrar eles. Então, fica a minha dica de hoje, tá? Honra é dar mérito a quem a pessoa é. Respeitar é validar, aceitar, admirar o comportamento delas. Então, às vezes, você não vai aceitar, não vai admirar, não vai validar o comportamento dos seus pais. Principalmente se esse comportamento está ferindo as tuas necessidades ainda como adulto, tá? Como mãe, como mulher, como esposa, ou os homens, né? Como pai, marido, principalmente. E se posicionar em relação a isso é dizer para os seus pais, até aqui. Daqui pra cá, eu caminho sozinha. Eu preciso dessa liberdade emocional. Eu preciso me desvincular de você. Eu preciso saber quem eu sou, sem me enxergar através dos seus olhos apenas. Eu preciso reconhecer as minhas características positivas. Eu sou melhor do que aquilo que eu vejo nos teus olhos. E para eu conseguir enxergar isso, eu preciso me desvincular de você. Então eu tenho que dizer isso, né, mentalmente aqui pra mim e saber com respeito, né, com gentileza e firmeza, colocar o limite nessa relação entre pais e filhos e dizer pros meus pais, né, se você sofre isso com seus pais, dizer pros seus pais, até aqui eu deixo, né, então até aqui eu vou ouvir, o que passar daqui eu não vou mais ouvir, me perdoa, mas eu não vou mais ouvir. E assim a gente vai construindo, né, essa relação, porque como alguém disse aí, escreveu aí, existem pais tóxicos, existem mesmo, né, e existem filhos que suportam essa relação tóxica, porque acreditam que precisam suportar, que devem suportar, e não é assim, tá bom, gente? Pelo menos essa é a minha opinião. É isso, que vocês tenham uma semana abençoada e amanhã a gente se vê de novo por aqui com um novo assunto. Fiquem com Deus. Um beijo grande. E para quem tá na mentoria de análise de perfil comportamental, sábado tá chegando. Sábado a gente vai se ver, vai se assistir, vai se ouvir e a gente vai trabalhar aí profundo esses perfis pra gente se reconhecer de uma forma diferente, tá bom? Beijo, até amanhã.